Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, que alegria reencontrá-los aqui. Graças a Deus, o Senhor seja louvado por mais um dia que Ele nos dá. E depois de um dia abençoado, podemos estar aqui reunidos. Você também em casa é muito bem-vindo aqui esta noite. Nos reunimos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Aos domingos, são 2 cultos, às 10h30 e às 19 horas. Você é muito bem-vindo a estar conosco aqui. Estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Saímos daqui edificados pela sua palavra. Quero convidar você a ler comigo o texto separado para esta noite, o Salmo 47, dos versos 1 e 2 e depois o 6 ao 8. Diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluia, graças a Deus pela palavra do Senhor. Nós vamos agora nesse momento começar a adorar o Senhor com cânticos. Você é convidado a estar cantando e louvando junto conosco. Você aqui que está nesse local pode ficar de pé se você quiser, se você quiser permanecer sentado, fique à vontade. Estamos na casa do Pai. Você em casa também. Vamos adorar o nosso Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as estações do mundo aqui. Faz-me ouvir sua voz, mais que todas as vozes, sobre as estações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, promessa nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem
não passará, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por esta noite. Muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu, Deus, que tem olhado por nós, recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Queremos, ó Deus, nesse momento confessar, Pai, todos os nossos pecados na tua presença. Tu os conheces, ó Pai, tu conheces a cada um de nós, som dos nossos corações, Senhor. Perdão, Senhor. Ó Deus, teu povo nesse momento reunido em teu nome, Senhor, dobrado diante de ti, pede perdão, Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, teu Espírito Santo, Senhor, trabalhando em nós, mostrando-nos, ó Deus, a tua vontade. Queremos, ó Pai, te agradar, seguir, Pai, a tua palavra, conforme cantamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu perdão, Senhor, perdão que já foi dado, Pai, pelos todos os nossos pecados na cruz por Jesus, Senhor. Nos apoderamos, ó Deus, dessa bênção, recebemos essa bênção, ó Pai, e queremos caminhar em novidade de vida na tua presença. Que possamos, ó Deus, exalar o perfume de Cristo, Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe o louvor e adoração do teu povo, Pai, nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor e teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor
até o fim. Te amo, Jesus, eu só tenho a ti. 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 Sentar, queridos. Primeiro livro de João, primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 18. O texto está projetado, nossa tela. Diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui João, ele nos convida a desenvolvermos este amor de Deus a pessoas que tanto precisavam e careciam deste amor além de palavras. E ele traz aqui para a gente um grande exemplo dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que nos amou, não apenas só em palavras. Quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, ali ele nos fala da missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele vai dizer para cada um de nós que Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor a cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a prova real, é a prova testemunhal do amor de Deus no próprio Filho dele, Jesus Cristo, quando Jesus ele revela o seu amor muito além das palavras. E assim foi Jesus Cristo ao longo de todo o seu ministério. O amor de Jesus ele era revelado não apenas de palavras, mas aqueles que precisavam de uma cura, ele curava. Aqueles que estavam com fome, ele saciava a fome. Aqueles que estavam com sede, ele saciava a sede. Aqueles que estavam enfermos, ele curava. E aí por diante. Jesus ele manifestou este amor de Deus. Mas este amor de Deus ele foi revelado, a maior prova deste amor não foram as curas, não foi o suprimento da necessidade, o suprir da necessidade de tantas pessoas que precisaram e ao encontrar com Jesus, foram supridos por Jesus, mas a maior revelação de amor de Deus para conosco foi Deus enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar. E este amor, ele foi revelado através da própria vida de Cristo, quando ele se entrega. E Jesus, então, ele envia a sua igreja para viver neste mundo e para manifestar no mundo em que a gente ainda está, este amor de Deus, revelado em Cristo Jesus por cada um de nós. E nós, como igreja, devemos amar, não apenas de palavras, mas também através das nossas ações. E como Igreja Presbiteriana das Américas, nós temos desenvolvido diversas ações missionárias e ações sociais. Somos parceiros da Junta de Missões Nacionais, que é um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil, que promove um trabalho maravilhoso em todos os nossos estados brasileiros, com o envio de missionários a campos
distantes, longínquos de nós, campos aonde, cidades aonde não tem trabalho presbiteriano, e nós temos diversos missionários espalhados no Brasil, sustentados pela Junta de Missões, e missionários que a Junta de Missões desenvolve com igrejas em outros campos. Quando nós falamos desse projeto missionário, temos também desenvolvido uma parceria com a PMT, que é um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil, que trabalha fora das fronteiras, e até mesmo dentro da fronteira do Brasil, nos trabalhos indígenas. Esse trabalho ele é realizado e sustentado pela APMT, e fora do Brasil, em lugares onde, inclusive, o Evangelho não pode ser pregado. Nós estamos presentes, pregando o Evangelho de Deus, sustentando a vida desses missionários, e também estamos aqui no Rio de Janeiro. Aqui é um local onde nós evangelizamos. Aqui é o nosso primeiro campo missionário, que é a nossa família, que é o nosso bairro onde nós moramos, e nós temos desenvolvido um trabalho de evangelização. Por isso que o nosso culto ele é transmitido através das nossas redes sociais, das plataformas que nós transmitimos o nosso culto. Há uma equipe atrás das câmeras que trabalham de maneira muito graciosa e de forma em que eles se dedicam no trabalho de maneira muito amorosa, para que a palavra de Deus tenha alcance a mais pessoas. Você que está participando deste culto em casa é fruto do resultado do trabalho de irmãos e irmãs que têm se dedicado neste serviço como visão missionária do Conselho da Igreja Presbiteriana. E para isso, compra-se material, por isso investe em tantas coisas, para que a palavra de Deus tenha ainda um alcance muito maior, e às vezes um alcance que a gente não tem nem a dimensão deste alcance da palavra de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Fazemos isso de que forma? Através das nossas vidas e através dos nossos recursos. Na tela está aí os dados da nossa conta bancária, da conta bancária da Igreja Presbiteriana das Américas, também o Pix, que é igrejadas-americas@gmail.com, que facilita ainda mais o nosso dízimo, a nossa consagração do dízimo e também das nossas ofertas. Eu só peço a você que não faça algo mecânico, mas que ao você dizimar e ofertar, você ore ao Senhor, consagrando ao Senhor. E aqueles que estiverem aqui no templo, tem a oportunidade, ao final do culto, na porta, lá na saída, no hall de entrada, tem o gasofilácio, tem as maquininhas, que pode facilitar a sua oferta e a entrega do seu dízimo. Nós vamos orar, consagrando a Deus as nossas vidas ao Senhor, e pedindo a Deus que Deus assim nos leve cada dia a mais longe na propagação do Evangelho do Senhor. Vamos orar. Pai amado, te damos graça pela alegria de estarmos reunidos em Tua casa, e agora em especial, Senhor, neste momento em que consagramos a Ti as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, trazendo, Pai, diante do Teu altar, nossos dízimos e ofertas, parte, Senhor, do muito que até aqui o Senhor tem nos sustentado, não tem permitido que falte, ó Pai, o devido alimento em nossos lares, seja ele material e espiritual. O Senhor abençoe esses dízimos e ofertas que aqui chegam, que possa, ó Pai, cada vez mais frutificar, sendo, ó Pai, atingido a destinação correta, como até aqui temos feito, levando, ó Pai, a Tua palavra, o anúncio do Teu Evangelho, o sustento, ó Pai, para os nossos irmãos e irmãs das instituições parceiras, seja do Lar Samaritano, do Abrigo Presbiteriano, da APCA, do IMPA, entre tantos outros, Pai. Obrigado, Paizinho, por esse privilégio do Senhor nos permitir, ainda que o Senhor nada precise,
mas nos convidar a participar desse banquete, de servir na tua casa, de servir na tua obra, de ajudar no sustento do teu reino. Ajude, Paizinho, aqueles que se encontrem em dificuldades financeiras, que eles possam ter portas abertas e sem medidas, organizando suas finanças para estarem conosco, contribuindo, participando deste privilégio que é te servir. Continue a cuidar daqueles que têm administrado, para que eles continuem a fazer de forma decente, correta, dando a destinação daquilo que tu queres, da forma que tu queres, com a instrução do teu Espírito Santo. Assim te oramos, Pai, na certeza do teu cuidado e da tua provisão em todo o tempo, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olhar para amanhã e acreditar que o melhor vai ser. Buscar com fé, crer que o impossível vai acontecer. Fechar meus olhos e clamar a quem tudo vê. É o melhor que eu posso fazer. Juntar minha coragem e lutar contra o desânimo. Viver com a esperança e confiar nos teus planos. É o melhor que eu posso fazer. Eu vou buscar o melhor de Deus pra mim. Vou vencer naquele que tudo pode, que tudo vê. Meu coração será sempre somente teu. Obrigado, Senhor, por me tornar um vencedor. Olhei para amanhã, sei que o melhor vai ser. Irei com fé, sabendo que o impossível vai fazer. Abri meus olhos e sei que comigo está. O melhor irei viver. Eu vou buscar o melhor de Deus pra mim. Vou vencer naquele que tudo pode, que tudo vê. Meu coração será sempre somente teu. Obrigado, Senhor, por me tornar um vencedor. Vou buscar o melhor de Deus pra mim. Vou vencer naquele que tudo pode, que tudo vê. Meu coração será sempre somente teu. Obrigado, Senhor, por me tornar um vencedor. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. Mateus, capítulo 13. Versículos 19 até o 23, que diz assim a palavra do Senhor: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, de maneira muito especial, fale ao nosso coração através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ser edificados por ela, transformados e vivificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos estudado, aprendido a respeito de uma nova série de mensagens que tem como tema como aquecer a nossa fé, baseado aqui em Mateus capítulo 13, nessa parábola do semeador. O reverendo Everaldo, ele destacou na quinta-feira passada o versículo 19, e de maneira muito especial, eu gostaria de ressaltar com os irmãos, nesta noite, o versículo 20 e o versículo 21. Quando o versículo 20 e o versículo 21, ele diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós aprendemos nas Escrituras que nos últimos tempos a fé de quase todos se esfriará, como registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 12, quando ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui Jesus, no texto de Mateus, Jesus está trazendo uma lição para os discípulos e para a igreja, de maneira muito preciosa, falando a respeito da volta dele, falando dos sinais que haveriam de acontecer, que antecederiam a volta de Jesus Cristo, que antecederia essa volta. E quando ele fala dessa iniquidade, que o amor esfriaria de quase todos, e aí a gente olha, quando a gente olha para esse capítulo 13, a gente percebe que esse capítulo ele vai falar justamente desta igreja do Senhor Jesus Cristo, dessa semente que está sendo pregada nos corações. Ele está falando para a gente a respeito do reino de Deus, e nós precisamos entender que tanto a mensagem pregada pelo reverendo Everaldo, como a mensagem pregada hoje, ele vai falar de sementes que têm sido lançadas em diversos tipos de terreno. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o semeador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a semente, ela é a palavra de Deus. E o terreno é o nosso coração. Em outras palavras, essa parábola ela está dizendo que muitas das vezes o problema não está com o semeador, e muito menos com a semente, mas o problema está com nossos corações em responderem à semeadura da palavra de Deus. O teu problema está no solo. E uma questão lógica, uma vez que nós falamos que nos últimos tempos, a fé de muitos se esfriará, a gente percebe que a cada dia que passa e cada ano que passa, essa verdade ela vai tomando corpo e tomando forma e fazendo com que ela se torne verdadeira, infelizmente, no coração de muitas pessoas. Uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, relatando o final dos tempos,
falando desse endurecimento do coração de muitas pessoas, ele vai dizer que a iniquidade ela havia de se multiplicar e o amor vai se esfriar de quase todos, e cada vez que os anos passam, mais superficialidade espiritual nós veremos. Mais superficialidade espiritual nós veremos, porque o amor vai se esfriar. E eu queria dar um outro enfoque para esse ponto da mensagem, não apenas que essa superficialidade será apenas e tão somente vista, mas nós corremos o grande risco de não apenas vermos essa superficialidade, mas de vivermos esta superficialidade. E aí que está o perigo. E quando aqui Jesus Cristo ele vai contar desta parábola, ele vai falar deste ponto aonde essa palavra ela é semeada no solo rochoso. Ele está falando dessa superficialidade que essa palavra de Deus ela encontra como uma semente caindo no solo. Esse solo rochoso não é um solo cheio de pedras, mas aqui dá a entender no texto que o solo rochoso é um solo que tem uma camada pequena de terra, e essa camada pequena de terra, onde essa semente ela é lançada, ela é germinada, essa semente ela não consegue encontrar raízes profundas. E aí a gente aprende algumas lições que Jesus Cristo aqui ele passa para os seus discípulos e para a sua igreja e para nós hoje, nós que vivemos neste ano de 2021. Em primeiro lugar, ele fala para a gente que a superficialidade espiritual provoca uma vida de aparência. E você vai perceber o quanto isso tem sido vivido nos nossos dias. O versículo 20 e 21, ele vai falar a respeito dessa aparência. Ele vai dizer, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ele fala de um processo natural, como um processo. Eu já tive a oportunidade de plantar milho com meu avô. Meu avô, ele morava no interior, lá próximo a Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo. Ele tinha um sítio, e ele tinha um boi que ele arava a terra, preparava a terra para depois a gente lá fazia as covas e eu ia colocando as sementes. Eu era o semeador. Eram 3 sementes em cada buraquinho. E ele ia fazendo os buraquinhos, eu ia colocando a semente, e um outro primo meu vinha tapando, e a gente ia embora, plantando. Ele fala de um processo natural, ele fala de um processo que segue todos os requisitos básicos para poder ter uma planta viçosa, uma árvore viçosa. Ele fala que há semente, ele fala que tem o terreno, ele fala que essa semente ela vai germinar, ele vai dizer que essa semente ela vai brotar, mas ele vai dizer que esta semente brotada, germinada, é uma semente que não vai produzir fruto nenhum. É apenas aparência. Eu fico imaginando um terreno como este, um terreno grande, e você depois de uma longa jornada de plantio, e não é fácil plantar, debaixo do sol, você perceber, você esperar a chuva vem, e você olhar aquelas mudinhas pequenininhas, e logo depois que venha, você vê, não sei se você teve o privilégio já de plantar. Uma vez eu ganhei uma fruta, pitaia, não sei quantos conhecem essa fruta, uma sementinha pequenininha,
tinha. E eu, quando abri e cortei aquela fruta, uma fruta que eu ganhei de um amigo meu, o presbítero Adeildo, ele me deu uma quantidade de fruta da pitaia, aquela pasta branca com a sementinha preta. É linda a fruta. E eu olhei aquela semente, e eu cheguei para minha esposa, assim, aí a Glícia pesquisou, disse, Deus, essa fruta é muito caro. Eu disse, então vamos comer bem devagar. Vamos comer metade hoje no almoço, no outro dia a gente come mais metade, no outro dia a gente parte. E eu falei assim, gente, já que é tão caro, eu vou fazer um berçário dessa semente. Eu raspei com a faca a semente, peguei um papel toalha, molhei, isso eu aprendi na internet. E aí eu fui e coloquei como semear, fazer uma semente caseira. Coloquei no papel toalha, coloquei numa tapoerzinha, cobri com isso filme, com aquele plástico, e furei para poder oxigenar. Depois de uns dias, ela germinou. Foram 17 mudas. E eu, feliz da vida, cheguei para mim, fui lá numa loja de agricultura, vende produtos agricultores, comprei vários vasinhos, comprei a terra, fiz o plantio de todas as sementinhas que germinaram, fiz o plantio, e eu cheguei para minha esposa e nós vamos ficar ricos. Porque agora eu sou fazendeiro de pitaia. Tenho 17, e achando que eu estava abafando. E aí, foram crescendo, chegou a uma altura desse tamanho. Aí eu falei assim, agora eu preciso pesquisar como é que faz o plantio dessas pitaias. Aí eu descobri, através da pesquisa no Google, que você plantar pitaia, é só você cortar um pedaço dela, plantar que ela germina e já fica grande. Não precisa plantar da semente. Eu falei assim, se eu soubesse disso antes, já estaria produzindo pitaia há muito tempo. E deixei de lado. Minha experiência de agricultor foi essa com meu avô, e foi esse plantio, grande plantio da pitaia, que os passarinhos ainda comeram metade da minha produção, da minha plantação. Mas aqui o texto ele vai falar para a gente dessa experiência que Jesus estava tendo em contar para as pessoas com respeito a esse plantio. Todo o processo funcionou, todo o processo estava correto, porém, o solo não era um solo produtivo. O problema não estava no semeador, o problema não estava na semente, o problema estava no solo. Era aparentemente um solo muito bom para se plantar, porém, era aparência. As mudas nasceram, aparentemente, com muita vida, mas não tinha vida para ela. E aí, Deus nos chama a atenção para uma vida aparente. O que Deus está chamando a atenção da sua igreja, dizendo para a sua igreja, cuidado com os corações, em que esses corações, eles são em corações rochosos, onde a palavra de Deus ela não profunda, não tem o aprofundamento necessário para poder ter um enraizamento das raízes, e que esta palavra aqui ela precisa entrar no nosso coração profundamente, o mais profundo do nosso ser. Deus nos chama a atenção para não termos uma vida de aparência. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, ele vai dizer uma palavra muito interessante, quando ele vai dizer no versículo 4 do 1 Reis, capítulo 9, se andares perante mim, como andou Davi, seu pai. Quando esta palavra ela é dita de maneira muito clara e objetiva, ele vai falar justamente de não ter essa vida aparente. E quando ele vai trazer esta palavra, 1 Reis, capítulo 9, no versículo 4, essa palavra ele vai começar no versículo 1, quando vai dizer, sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto tinha desejado designar fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido a Gibeão. O Senhor lhe disse,
ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estão ali todos os dias. E o versículo 4 ele vai dizer: se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Ele fala para Salomão: Salomão, você precisa andar com sinceridade de coração, assim como andou seu pai, Davi. E a gente para e pergunta: Davi foi um homem perfeito? Não foi. Mas foi um homem sincero diante de Deus. Um homem que vivia a sua vida não de aparência. Um homem que rasgava o coração diante de Deus. Um homem que sabia que o nosso Deus, nós não tínhamos nada, como esconder nada de Deus. Para Deus não existe máscaras. E há muitas pessoas vivendo com máscaras. Há muitas pessoas. Aparência não é suficiente. Lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2, quando Deus dirige a palavra a Amazias, rei que reinou com 25 anos de idade, versículo 1 e 2 vai dizer: era Amazias de idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Aí o texto vai dizer: fez ele o que era reto perante o Senhor. E se parasse aqui, tudo bem. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Isso era uma prática comum, registrada no início de cada rei ou reinado. Os autores, ao registrar a história de cada rei, eles começavam com esta frase: e ele fez o que era reto perante o Senhor. Ou ele não fez o que era reto perante o Senhor. Mas o texto vai dizer que Amazias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Só que o versículo continua: não, porém, com inteireza de coração. Não, porém, com sinceridade, vivendo apenas da aparência. A superficialidade espiritual provoca uma vida de aparência, e a característica de uma vida aparente são pessoas que vivem no meio como se fossem cristãos, e não são. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai lembrar de uma propaganda de um shampoo chamado Denorex. Ninguém vai lembrar disso, só eu. O slogan era: Denorex parece, mas não é. Quando a gente olha para esse texto, a gente está percebendo que há muitas pessoas que vivem diante de uma aparente espiritualidade. E eu já disse isso aqui uma vez, que nós não temos como medir a espiritualidade das pessoas, não temos como medir. Mas são pessoas que o texto vai dizer para a gente, são pessoas que ouvem a palavra, tem a mesma reação como todo cristão, se alegra em receber a palavra. O texto vai dizer isso. Este terreno é aquele que recebe a semente, que se alegra. Nós nos alegramos quando nós recebemos a palavra. Porém, o que difere essas pessoas é que elas não têm o mesmo resultado. Não têm raiz por si mesmo. São plantas doentes. Sabe, Deus está trazendo a mensagem para cada um de nós. Porque quando a gente olha para a vida cristã, o nosso Deus é um Deus que conhece o nosso coração, e nós não temos como esconder nada de Deus. Deus conhece não apenas o nosso coração, mas Deus conhece a nossa intenção, das nossas ações.
Quando eu olho para o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, como que Deus abomina isso, ele vai dizer: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Deus não se agrada. Nós estudamos há pouco tempo, nós estudamos e pregamos aqui as igrejas do Apocalipse. Diante de tantas igrejas de todas as igrejas que nós vimos e aprendemos, quando Deus ele direciona a sua carta à igreja de Laodiceia, ele vai dizer para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. É Deus que prova os corações, não é o pastor. É Deus que prova os corações e não o conselho da igreja. É Deus que prova os corações e não você. Mas a gente sabe. E cada um sabe de si. E eu faço um apelo de coração para que Jesus, ao olhar para você, Ele não veja em você nem em mim um cristão de aparência, mas que Jesus possa olhar para mim e para você e olhar e dizer como Ele disse para Natanael. E às vezes a gente pode perguntar: pastor, é possível a gente viver uma vida cristã sem aparência? Viver uma vida cristã de fato e de verdade? E eu digo, é possível. Quando a gente vê os discípulos de Jesus Cristo que foram mortos, muitos crucificados, decapitados, queimados, levados em arenas, comidos por animais. Mas Jesus ele olha para Natanael, lá em João capítulo 1, versículo 47 e 48, que ele vai dizer o seguinte: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E Natanael chega para Jesus: mas espera aí, você me conhece de onde? Você me viu aonde? E Jesus vai dizer para ele assim: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava sentado lá na figueira. Jesus conhece o nosso coração. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que levanta a mão, que chora, que ora, que canta, que tem cargos, mas é uma vida de aparência. Assim como os fariseus querem ser vistos pelos homens e não serem vistos por Deus. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é a superficialidade espiritual. Ela provoca não apenas uma vida aparente, mas, em segundo lugar, ela provoca uma vida de inconstância. No entanto, no versículo 21, ele vai dizer para a gente: sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Não apenas aparência, mas também inconstantes. Ele fala de alguém que ouve, daquele que acolhe a palavra, daquele que se alegra com a palavra, porém, logo se acaba. Tudo aquilo que ouviu, tudo aquilo que viu, não faz sentido. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que falam a respeito dessa inconstância. Por exemplo, quando nós vemos as características dos inconstantes, quais são essas características? E a primeira característica é que são pessoas que são facilmente influenciadas pelas circunstâncias. Lembra do povo de Israel? Como eles eram
inconstantes espiritualmente? Diante da primeira situação difícil, ele chegava e falava assim: vamos voltar para o Egito. Ou então chegava para Moisés: Moisés, para que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui de fome? Moisés, para que você tirou a gente do Egito? Para a gente morrer aqui de sede? Eles tinham recebido uma promessa de Deus, que Deus haveria de dar a ele, de conduzi-los até a terra prometida. E a promessa de Deus para mim e para você é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu preciso acreditar nisso, em nome de Jesus, diante das circunstâncias adversas que vêm sobre a minha vida. Mas é um desafio. É um desafio. Nós não podemos ser influenciados por conta das circunstâncias. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se Deus está com a gente, é o suficiente. Nós não precisamos de recurso. Nós não precisamos mais de ninguém do nosso lado, se a gente sabe se é de que Deus está com a gente. Segunda característica dos inconstantes: pessoas que são facilmente influenciadas pelas outras. Facilmente influenciadas pelas outras. Você pode ter tido uma experiência tremenda com Deus. Você pode ter caminhado com Jesus Cristo ao longo de toda a sua vida. Mas chega um determinado momento da sua vida que você é influenciado pelos outros. Nós vemos os discípulos atravessando aquela tempestade, com Jesus dentro do barco. E eles se apavoram. E eles vão lá acordar Jesus Cristo, não para Jesus mandar o mar acalmar e o vento emudecer, mas eles vão chegar para Jesus: está dormindo aí, poxa, não vai ajudar a gente não? O senhor então é o bonzão, não vai ajudar a gente a tirar a água do barco? Nós estamos quase morrendo. E Jesus repreende os discípulos, porque um foi influenciando o outro. Não são influenciados. Pessoas que... Outra característica são pessoas que são facilmente influenciadas pelos resultados. Esses inconstantes. Pessoas que são facilmente influenciadas pelos resultados. Lembra dos espias? Quando voltaram, Moisés enviou os espias para dar uma olhada na terra, se realmente a terra era mesmo o que Deus havia dito. E eles chegam com os frutos da terra e falam assim: olha, de fato Deus tinha razão, a terra mana leite e mel. Só que a terra tem dono. Esquece, Moisés, vamos pegar a estrada de volta, vamos voltar a ser escravo. Quase chegando. 2 homens se levantam, porque não são influenciados pelas outras pessoas, não são influenciados pelos resultados, nem pelas circunstâncias. Josué e Calebe cala todos os espias e fala: eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. A superficialidade espiritual, ela provoca a inconstância. A inconstância. E nós não podemos ser inconstantes. Eu tenho que olhar no espelho e me dizer para mim todo dia: Davidson, você não pode ser inconstante. Não é porque você enfrentou, algumas derrotas, você não pode ser inconstante. Você tem que confiar que a sua vida está nas mãos de Deus, e Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é pensar positivo,
mas é você para olhar para as circunstâncias, para as dificuldades da vida, para os desafios da vida, e vai dizer para eles: eu vou vencê-los em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, a superficialidade espiritual, ela provoca uma vida de decadência. A parte B do versículo 21 diz assim: logo se escandaliza. Em outro texto, em outra versão, vai dizer: logo perde o ânimo. Logo perde o ânimo. Não apenas por conta da aparência, não apenas por uma vida aparente, não apenas por uma vida inconstante, mas também por uma vida decadente. O solo rochoso, com pouca camada de terra, produz, primeiro, incapacidade de crescimento. Produz incapacidade de fortalecimento. São plantas mirradas. Plantas mirradas, que não crescem. E, por último, são plantas que não têm perspectiva de vida, porque elas morrem. Sabe, queridos, esse texto nos ensina a não esperar que todos vão abraçar o reino de Deus. A intenção desse texto é mostrar que os discípulos, eles não podiam esperar sempre o triunfo fácil e completo para o reino de Deus. Às vezes, quando nós vemos a mensagem rejeitada, nós voltamos e pensamos: nós precisamos mudar a mensagem. Precisamos mudar a mensagem. Nossa mensagem não está sendo atrativa para essa geração. Então vamos mudar a mensagem. Vamos falar uma mensagem mais light. Uma mensagem em que falar do amor de Deus, e para essa geração que a gente está vivendo, é uma geração que está dizendo para a gente que todas as formas de amor é válida. Mas nós não podemos mudar a nossa mensagem da cruz. Nós não podemos mudar a mensagem que nós pregamos, da graça salvadora por Cristo Jesus, e esta graça salvadora que nos transforma por completo e nos faz um novo homem, uma nova mulher, e que nos faz crer que o único caminho que nos conduz à salvação está apenas e tão somente na pessoa de Cristo Jesus e mais ninguém. Essa mensagem nós não podemos deixar de pregá-la. O problema não está na mensagem. O problema não está no semeador. Mas o problema está nos corações. Corações com terrenos, com pouca terra, e com uma pedra que fica embaixo. Que quando a raiz alcança a pedra, o sol bate, esquenta a terra, esquenta a pedra que está embaixo, e logo mata o que se plantou. Que essa semente da palavra de Deus, que está sendo germinada no meu e no seu coração, você que está aqui, você que está em casa, essa semente possa crescer, possa encontrar uma boa terra, que possa ser uma grande árvore e dar muitos frutos para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, dá-nos a graça, Pai, de termos este coração, da Tua palavra encontrar no nosso coração esse tipo de solo, não solo rochoso. Se tem alguém, Pai, com solo rochoso, que essa rocha seja
implodida pelo poder que há no nome de Jesus. Tua palavra diz que a tua palavra é poder, é dínamos, é dinamite. É o dinamite que é usado nas pedreiras para abrir as estradas, onde eles encontram aquelas rochas, eles colocam dinamite e tudo some. Pai, ara o terreno do nosso coração, e que essa semente plantada possa ser germinada, possa aprofundar as suas raízes, e que possamos dar muitos frutos, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, os nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento de saúde. Abençoa, Senhor Deus, a família do reverendo Carlos. Ele foi chamado à presença do Senhor. Um pastor amigo, irmão, lá do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de vida. Um pastor de almas. Um pastor que se dedicou a vida na obra do Senhor. Um parceiro missionário. E é com muita dor, Pai, no coração, que nós recebemos a notícia da sua partida. Mas ao mesmo tempo, a alegria por celebrar a vida, por sabermos que um dia nós nos reencontraremos. Consola a sua família, sua esposa, seus filhos. Que eles sejam abençoados e fortalecidos por Ti, diante da esperança maior da vida eterna em Cristo Jesus. Oramos assim, em nome dEle, amém. Eu estou, ó Deus, venho render a Ti, com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor. E com Teu sangue me redimiu. Convide, Senhor, todo meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti, não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. O meu pecado me lavou, e com Seu sangue me redimiu. Convide, Senhor,
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Meus irmãos e irmãs, que Deus continue te abençoando no decorrer dessa semana. Temos ainda um restante de semana. A semana foi uma semana corrida, uma semana de feriado, uma semana que passa mais rápido. Mas eu louvo a Deus pela sua presença aqui, louvo a Deus pela sua participação conosco neste culto de adoração ao nosso Deus, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos receber a bênção apostólica, depois cantaremos o amém quíntuplo e vamos para a nossa casa com a bênção do nosso Senhor. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repousa a Deus sobre cada família aqui representada e sobre todos os teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje para todo sempre. Amém.